Você já parou para pensar como algo pequeno, quase bonito, pode contaminar uma cidade inteira? Agora imagina a cena: um prédio abandonado, silêncio, sucata espalhada, e no meio disso tudo, um brilho, pequeno, azulado, quase hipnotizante. Foi assim que começou em Goiânia no dia 13 de setembro de 1987. O que parecia só curiosidade virou um dos maiores acidentes radioativos fora de usinas nucleares da história. E hoje você vai entender exatamente o que aconteceu. O que era aquele pó? Por que ele brilhava? E como ele foi parar nas mãos de tanta gente, sem que ninguém percebesse o perigo? Na época existia na cidade um antigo instituto de radioterapia, um lugar onde pacientes eram tratados com equipamentos que utilizavam material radioativo. Só que a clínica foi desativada, e parte desses equipamentos simplesmente ficou para trás, sem isolamento adequado, sem aviso claro de risco, sem segurança. Agora pensa nisso. Um equipamento usado no tratamento de câncer, abandonado como se fosse sucata comum. Era só questão de tempo até alguém entrar ali, e foi exatamente o que aconteceu. Num domingo, dois catadores, Wagner e Roberto, decidiram explorar o prédio abandonado. Eles estavam procurando materiais que pudessem vender, coisa comum no dia a dia deles. Lá dentro, encontraram um aparelho grande, pesado, cheio de peças metálicas. Parecia valioso. Então começaram a desmontar, sem saber que dentro daquele equipamento existia algo completamente diferente, invisível e extremamente perigoso. Parte do material foi levada para um ferro velho. O dono se chamava Devair. Ali, outros trabalhadores continuaram o desmonte, entre eles Israel e Admilson, mais peças sendo abertas, mais partes sendo separadas, até que algo chamou a atenção. Uma cápsula, pequena, densa, diferente de tudo ali, e dentro dela, um pó branco. Mas não era um pó comum. Ele brilhava no escuro, um brilho azul, bonito, quase mágico. Agora presta atenção nisso. Esse brilho foi o grande engano. O material era o césio-137, um elemento radioativo usado em radioterapia, ou seja, algo que nunca deveria estar exposto, muito menos fora de controle. Mas ninguém ali sabia disso. Para quem viu, era só algo curioso, diferente, interessante. E aí começa o verdadeiro problema. Pessoas começaram a tocar o pó, passar nas mãos, mostrar para a família, levar para casa. Teve gente que espalhou em mesas, que chamou vizinhos para ver, que deixou crianças brincarem com aquilo, sem luva, sem proteção, sem qualquer noção do risco. E o que parecia inofensivo começou a dar sinais. Poucos dias depois surgiram os primeiros sintomas: náusea, vômito, diarreia, tontura, coisas que poderiam facilmente ser confundidas com uma doença comum, mas não eram. E o mais preocupante, crianças começaram a piorar muito rápido, porque tiveram contato direto com o material. Manipularam, ficaram expostas por mais tempo. E aqui é onde tudo muda. Não foi só quem tocou o pó. A contaminação se espalhou. De forma silenciosa, roupas contaminadas, talheres, móveis, pele. Uma pessoa tocava, e depois tocava outra. E assim o material radioativo ia passando de mão em mão, sem cheiro, sem aviso, sem qualquer sinal visível de perigo. A cidade continuava funcionando normalmente enquanto a contaminação avançava. E o pior de tudo, ninguém entendia o que estava acontecendo. Quando os primeiros casos chegaram aos hospitais, os profissionais de saúde ficaram confusos. Os sintomas não batiam com nada comum. Levou um tempo até alguém levantar uma suspeita diferente. Radiação. Quando essa hipótese começou a ser considerada, vieram os exames e a confirmação. Era césio-137. Isso mudou tudo, porque significava que não era um caso isolado, era um problema espalhado pela cidade. A partir daí, Goiânia entrou em alerta. Áreas foram isoladas, casas evacuadas, famílias tiveram que sair às pressas, e começou uma operação enorme. No Estádio Olímpico de Goiânia foi montado um centro de triagem. Mais de 112 mil pessoas passaram por lá.
uma multidão tentando descobrir se estava contaminada. Dessas, 129 apresentaram contaminação significativa, e oficialmente 4 pessoas morreram por efeitos agudos da radiação. Entre esses casos, um marcou o país inteiro, o de uma menina, Lade. Ela teve contato com o material durante algo simples, uma refeição. Foi levada para isolamento e não resistiu. Seu enterro foi feito em um caixão de chumbo, uma medida extrema para evitar qualquer risco de contaminação, mesmo após a morte. As imagens da época mostram o impacto real da tragédia. Casas vazias, portas lacradas, famílias separadas, uma cidade inteira lidando com algo invisível, mas profundamente devastador. E isso levanta uma pergunta importante: como algo assim pôde acontecer? Agora, para entender de verdade por que aquele pó era tão perigoso, a gente precisa dar um passo atrás. Porque não era só um pó diferente, era radiação. E aqui é onde muita gente se confunde. O Césio-137 é um material radioativo. Isso significa que ele libera energia constantemente, durante um processo chamado decaimento. E essa energia não sai de qualquer forma, ela sai em forma de radiação. Principalmente 2 tipos: partículas beta e radiação gama. As partículas beta são carregadas. Elas atingem a pele, os tecidos e causam danos diretos ali no contato. Já a radiação gama é diferente. Ela atravessa o corpo, atravessa paredes, objetos, tecidos, é altamente penetrante. Para conter esse tipo de radiação, você precisa de materiais densos, como chumbo ou concreto espesso. Agora presta atenção nisso. O perigo não está só no contato, está na quantidade de radiação que o corpo absorve, e isso é medido em uma unidade chamada Gray. Basicamente, o Gray representa quanta energia o corpo absorveu por quilo de tecido. Para simplificar, um exame de raio-x comum que você faz no dia a dia representa uma fração muito pequena disso, às vezes milésimos de Gray. Ou seja, é algo controlado, seguro, mas quando a exposição sobe, o cenário muda completamente. Doses de poucos Grays já podem causar efeitos severos. E no caso de Goiânia, algumas pessoas receberam doses entre 5 e 7 Grays. Isso é extremamente alto. Níveis assim são compatíveis com lesões graves e risco real de morte. De forma geral, exposições acima de cerca de 4 Grays já podem ser potencialmente fatais, se não houver tratamento intensivo. E abaixo disso, os sintomas ainda existem. E não são leves: náusea, vômito, queda de cabelo e, o mais preocupante, queda das defesas do corpo, porque a radiação afeta diretamente a medula óssea, e é ela que produz células de defesa. Agora pensa nisso: o próprio corpo perde a capacidade de se proteger, e aí surgem infecções, hemorragias, complicações que vão se acumulando. E foi exatamente isso que começou a aparecer em Goiânia. Os sintomas variavam. Nos primeiros dias, vômitos, diarreia, tontura. Depois, semanas depois, queda de cabelo. E nos casos mais graves, hemorragias internas. Tudo isso por causa da falência da medula óssea. Agora, presta atenção. Isso não era algo comum para os hospitais da época. Esses casos eram mais estudados em livros ou observados em situações muito raras. De repente, médicos estavam lidando com dezenas de pacientes contaminados ao mesmo tempo. E tem outro ponto importante. Diferente de alguns venenos, não existe um antídoto simples para a radiação. O tratamento não é direto. Ele é baseado em suporte, transfusões de sangue, isolamento dos pacientes, controle de infecções e tentativas de descontaminação, tanto das pessoas quanto dos ambientes. E enquanto isso acontecia, a resposta das autoridades também começava a se formar. E aqui entra uma parte mais complexa da história. Porque houve acertos, mas também erros. Por um lado, a mobilização foi rápida em escala, milhares de pessoas sendo triadas, áreas sendo isoladas, a cidade entrando em alerta. Mas por outro lado, a informação nem sempre foi clara, e isso gerou confusão, decisões equivocadas no início, especialmente sobre descarte e armazenamento de materiais contaminados, acabaram ampliando o problema.
Objetos continuaram circulando por mais tempo do que deveriam. Espaços foram contaminados sem que se percebesse imediatamente, e isso teve um impacto direto na vida das pessoas. Famílias tiveram que sair de casa. Pertences foram recolhidos. Em alguns casos, casas inteiras foram demolidas ou queimadas. Agora, pensa no impacto disso. Você perde sua casa, seus objetos, sua rotina. E, além disso, carrega um rótulo. Porque o impacto não foi só físico, foi social também. Bairros inteiros passaram a ser vistos como perigosos. O valor dos imóveis despencou. Pessoas contaminadas e até familiares começaram a sofrer discriminação. Gente perdendo emprego, sendo evitada, sendo isolada. Mesmo quando o risco já não existia mais, isso explica muita coisa, porque a tragédia não terminou quando a radiação foi controlada. Ela continuou na vida social das pessoas. E também chegou à justiça. As investigações apontaram responsabilidade de profissionais ligados ao Instituto de Radioterapia, médicos e o físico responsável pelo equipamento. Eles foram processados. As acusações envolviam negligência e até homicídio culposo. Mas o desfecho não foi simples. Houve recursos, contestações, revisões. E anos depois, algumas decisões foram anuladas. Outras resultaram em perdões presidenciais. Inclusive, um caso que chamou muita atenção foi o perdão concedido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso a alguns dos condenados. E isso gerou debate, porque muita gente passou a questionar quem realmente deveria ser responsabilizado: os profissionais, o sistema, a falta de fiscalização. Para muitas famílias, essa resposta nunca ficou clara, e ainda hoje isso é discutido. Agora, tem uma última parte importante dessa história: o destino do próprio material. A cápsula, o pó, tudo que foi recolhido. Esse material foi isolado, colocado em estruturas de concreto, preparadas para conter a radiação. E desde então, esses locais são monitorados. Especialistas afirmam que o risco hoje está controlado, que não existe mais perigo imediato como naquela época. Mas isso não apaga o que aconteceu, porque a memória ficou. E para muita gente, o medo também. Mesmo anos depois, moradores ainda convivem com a lembrança, com a marca social e com a sensação de que algo invisível, uma vez, mudou tudo. E é aqui que surge um ponto ainda mais importante. Porque essa tragédia não foi causada por um desastre natural. Ela aconteceu por uma sequência de falhas humanas, e entender essas falhas muda completamente a forma como a gente enxerga essa história. Também é importante entender o que essa tragédia ensinou. Porque ela não foi só um acidente, ela foi uma sequência de erros, e um dos principais foi o básico não ter sido feito. Equipamentos radioativos exigem controle rígido, descarte correto, identificação clara e responsabilidade contínua. Nada disso aconteceu ali. Um aparelho de radioterapia, com material perigoso, foi simplesmente abandonado, sem vigilância, sem aviso visível, sem qualquer barreira real. Agora pensa nisso. Não foi uma falha única, foi uma cadeia de falhas. E quando essas falhas se somam, o resultado pode ser exatamente o que aconteceu em Goiânia. Outro ponto crucial foi a comunicação, porque em situações como essa, informação rápida e clara faz toda a diferença. Se as pessoas soubessem antes, se entendessem o risco, a exposição poderia ter sido menor. Menos objetos contaminados, menos pessoas expostas, menos impacto. Mas isso não aconteceu no tempo necessário. E o resultado foi uma propagação silenciosa. Agora, quando a gente fala das consequências, elas não terminaram ali. Oficialmente, 4 pessoas morreram por efeitos agudos da radiação. Mas essa não é a história completa. Existem estudos, relatos, acompanhamentos médicos que apontam para possíveis efeitos a longo prazo. Problemas de saúde que apareceram depois. Preocupações constantes entre os expostos. Mas aqui é importante ser preciso. Estabelecer uma ligação direta entre exposição e mortes ao longo dos anos não é simples. Exige estudos longos,
acompanhamento detalhado. E ainda assim, existem incertezas, ou seja, existem indícios, existem investigações, mas nem tudo pode ser afirmado com certeza absoluta. O que é inegável é o impacto imediato. Famílias desfeitas, casas abandonadas, pessoas que perderam tudo e uma cidade inteira marcada por uma tragédia. Mas no meio disso tudo, também surgiram respostas. Pessoas se organizaram, vítimas, familiares, comunidades, buscando reconhecimento, tratamento, apoio. Redes de ajuda foram criadas e a pressão por mudanças começou a crescer. E isso levou a algo importante: regras mais rígidas, mais controle sobre materiais radioativos, mais atenção ao descarte, mais fiscalização. Ou seja, uma tragédia acabou gerando mudanças, mesmo que tardiamente. Agora, quando a gente olha para trás, para tudo o que aconteceu em Goiânia, fica claro que existem duas coisas que não podem ser esquecidas. A primeira são as pessoas, as vítimas, as famílias, as histórias, porque isso não é só número, é vida real. A segunda é o aprendizado, porque entender o que deu errado é o que evita que isso aconteça de novo. Especialistas afirmam que hoje o material está contido, isolado, monitorado, e que o risco imediato foi controlado, mas isso não significa que o problema desapareceu completamente. A vigilância precisa continuar, a fiscalização também, e principalmente a transparência, porque o maior erro, lá no início, foi justamente a falta de controle e informação. E isso leva-se a um ponto final importante. Como sociedade, o que a gente faz com essa história? A resposta passa por responsabilidade, cobrar descarte correto, exigir fiscalização, investir em formação técnica e garantir que riscos sejam comunicados de forma clara. Não se trata só de apontar culpados, mas de criar sistemas que impeçam que erros assim se repitam. E talvez o mais importante é não esquecer. Lembrar de nomes como Leide, Wagner, Roberto, Devair, Israel, Admilson, entre outros que foram afetados direta ou indiretamente. Porque lembrar também é uma forma de proteger o futuro. O Césio 137 deixou marcas profundas, físicas, sociais e jurídicas, mas também deixou um alerta sobre o que acontece quando o descuido encontra a falta de responsabilidade. E, ao mesmo tempo, uma lição sobre vigilância, transparência e empatia. Se isso fez sentido para você, comenta aqui o que mais te chamou a atenção nessa história. E se você acha que mais pessoas deveriam conhecer esse caso, vale a pena compartilhar, porque entender o que aconteceu é uma das formas mais reais de evitar que algo assim aconteça de novo.